Existe agora mesmo uma batalha espiritual para a aniquilação da verdade. A batalha do diabo para a destruição da verdade envolve o poder político e o poder religioso. Ou seja, a união da religião com o Estado, a união da religião com a política. Vale salientar que não há nada novo debaixo do sol. O que está acontecendo hoje já aconteceu antes de nós. Na noite em que Jesus foi traído, aquela foi a noite de todos os acontecimentos. Jesus foi traído por um daqueles que comungava da sua mesma doutrina, que comungava com ele na ceia, e foi negado por um dos seus adoradores. Vale lembrar que Judas era o falso adorador que caminhava com Jesus. Pedro era o verdadeiro adorador que negou a Jesus. E por causa do enfraquecimento da verdade, uns têm traído Jesus e outros têm negado a Jesus. Verdadeiros adoradores têm negado Jesus porque está vendo a verdade sendo enfraquecida. Judas traiu Jesus, não porque não conhecia, mas ele conhecia. Judas deixou com que o materialismo triunfante reinasse em sua vida, como estamos vendo hoje no mundo evangélico, no mundo religioso. Antes de trair Jesus, Judas tomou conselho com os sacerdotes e acertou o preço que seria a traição: 30 moedas de prata. E por causa do materialismo triunfante, o evangelho social, nós estamos vendo Jesus sendo traído. E por causa do enfraquecimento da verdade, verdadeiros adoradores estão negando a Cristo. Vamos lembrar, o que é a verdade? A verdade não é uma ideia, não é um estado, não é um conceito da mente. A verdade é uma pessoa. E naquela noite, a verdade foi presa, humilhada, maltratada, para depois ser morta. Observe comigo. O trabalho para a aniquilação da verdade envolve o poder político e o poder religioso. Os príncipes dos sacerdotes com os guardas vieram em busca da verdade e prenderam a verdade. O verdadeiro adorador Pedro, quando viu a verdade ser enfraquecida, ele negou esta verdade. Mas havia algo que a verdade tinha dito para Pedro. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Então Cristo é a verdade que liberta. E agora a verdade estava presa. Aonde? Na casa do sacerdote, na casa de Caifás. E quando Pedro chega acompanhando a verdade, que senta na roda daqueles escarnecedores, então alguém chega para ele e diz: tu és um dos deles, porque o teu jeito de andar e falar te denuncia que tu se parece com ele. Então Pedro negou. Por quê? Porque ele viu a verdade presa, humilhada e maltratada. Aonde? Na casa de Caifás, na casa do sacerdote, na casa de um religioso. A religião está prendendo a verdade e estão enfraquecendo os verdadeiros discípulos de Cristo. Observe que nós estamos vendo este quadro se repetir hoje mesmo. Quando eu vi André Mendonça se tornar ministro do STF, isto muito me alegrou. Não porque ele seja conservador, que ele não é conservador, e não porque ele vá defender a família, ele não irá defender a família, mas porque a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. E diz a Bíblia em Gênesis 6, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Observa só, varões gigantes, homens de renome na sociedade, homens de fama. Quando você cruza a política com a religião,
Então você vai gerar varões gigantes, homens inteligentes e conhecidos na sociedade. Quando você cruza a religião com o Estado, com a política, você vai gerar um André Mendonça. Você vai gerar um Silas Malafaia. Por quê? Porque esses são varões gigantes nesta sociedade carcomida pelo pecado. Eles querem ter uma voz na política. Eles querem ser uma voz na sociedade. E por isso que nós estamos vendo os dias de Noé se cumprindo diante de nós e a verdade e o diabo trabalhando para aniquilar a verdade. Aniquilando a verdade, ele enfraquece os discípulos desta verdade e muitos começam a negar a verdade. Observe só, eles querem ser uma voz na multidão, uma voz na sociedade. Eles querem ser grandes, varões, gigantes de renome, homens de fama. Estas coisas não podem se encontrar entre os filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus não cedem para estas coisas, porque eles têm um único objetivo e propósito na terra, é de adorar a Deus, é de ser agradecido por aquilo que Deus fez por eles, pelo resgate, pela libertação. E a ambição de um filho de Deus na terra é levar este evangelho que o resgatou a um moribundo pecador. Um verdadeiro filho de Deus não quer ser uma voz na sociedade, jamais. Ele somente quer propagar o ID de Jesus para ver almas resgatadas, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Muitos se alegraram com a ida de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Isto é um laço, isto é uma armadilha. Muitos, até da mensagem, se alegraram por isto, mas não sabem que isto é uma armadilha diabólica. E um dos maiores laços para a igreja que Satanás arma se chama ecumenismo. A verdadeira igreja de Cristo está longe disto, porque Deus disse na sua palavra: separai-vos e eu vos recebereis. O profeta William Branham disse que Deus é separador. Deus não é misturador. Deus não mistura fiéis com infiéis. Deus não mistura puros com impuro. Deus não mistura santo com devasso. Deus não mistura luz com trevas. Deus é separador. Outra coisa que vale salientar é quando a primeira dama, dizem as pessoas que ela dançou no espírito. Ela pode ter dançado em um espírito demoníaco, mas no espírito de Deus, não. Crentes estão afirmando que ela adorou e falou em línguas e dançou no espírito e entrou no espírito. Isto é falso, ridículo. Deus não está no meio destas coisas. Isto é engano religioso. Isto é mais uma armadilha diabólica para te enganar. O trabalho do diabo é fazer com que a verdade, assim como aconteceu na noite que Jesus foi traído, preste bastante atenção. Na noite que Jesus foi traído, ele foi traído por um daqueles que caminhava, comungava, conhecia ele. E ele foi traído com um beijo. A coisa mais estranha que Jesus viu foi aquilo. As pessoas só beijavam o outro se fosse para adoração, amor ou paixão. Mas Judas beijou a Cristo e traiu a Cristo. Cristo disse, é com um beijo que tu trai o Filho do Homem. Era uma coisa estranha. Jesus foi traído por um dos seus, por aquele que dizia caminhar com a verdade, caminhar com Cristo e comungar da mesma doutrina, por aquele que curou enfermos, expulsou demônios e ressuscitou mortos. Agora, veja só, naquela noite, a verdade que é Cristo foi presa, humilhada e maltratada. Na casa de quem? Do sacerdote Caifás. Levantaram-se falsas testemunhas
contra a verdade. O quadro se repete hoje. Os sacerdotes que estão aí, pastores, acham que detêm a verdade, estão aprisionando a verdade e enfraquecendo os verdadeiros adoradores. Mas caminhe, cristão, na certeza que se você ama a Deus, Deus recupera a sua fé. Pode ter certeza disso, que Deus recupera a sua fé. Pedro, ele amava a Cristo, mas não perseverou na fé e acabou negando a Cristo. Mas havia um aviso profético de Deus, de Cristo para ele. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando ele negou, o galo cantou. Aquilo foi o sinal profético. Cristo cruzou o seu olhar com Pedro e Pedro cruzou o seu olhar com Cristo. E ali Pedro viu o cumprimento daquilo que Cristo falou para ele. E Pedro saiu da apostasia, saiu do erro, saiu do engano, recuperou a sua fé, se arrependendo amargamente do que fez. Os falsos adoradores, como Judas, irão se enforcar, mas os verdadeiros adoradores irão recuperar a sua fé. Ame a Cristo, que Cristo vai recuperar a sua fé, porque nós estamos vendo a verdade sendo maltratada, sufocada, tem sido pisada, e a verdade está presa na casa do sacerdote, na casa desses sacerdotes que têm o materialismo triunfante como tudo em sua vida. Então caminhe na certeza que Deus recuperará a sua fé. E quando eles pensarem que mataram a verdade e agora acabou, a verdade ressurgirá e fortalecerá os discípulos verdadeiros. E aquele dia será maravilhoso para nós. Que Deus nos ajude a se manter firme de pé. Onde a verdade é pregada, afluem poucas pessoas. Poucas pessoas vêm. Não espere multidões. Porque só a verdade liberta. Só a verdade faz com que você seja um homem livre. E eles pensaram que tinha matado a verdade quando mataram Cristo. Mas a verdade não morre. Por quê? Porque a verdade não é uma ideia, um estado ou um conceito da mente. Se fosse, eles matariam. Mas a verdade é uma pessoa. Que pessoa é esta? Senhor Jesus Cristo. Vivamos nesta verdade, andemos nesta verdade, pratiquemos esta verdade e sigamos em frente. Que Cristo nos fortalecerá. Shalom. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.